Fala, família RenoCast, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Muito bem-vindo a mais um episódio, um episódio mais que especial. Hoje nós estamos com uma temática maravilhosa e vamos falar um pouquinho sobre como pensar fora da caixa, né? O que esse tema representa aí para você, amor? É um tema bem complexo, né? E muito importante para os dias de hoje, né? Pensar fora da caixa. Vamos já descobrir o que esse tema vai nos trazer. E seja muito bem-vindo, né, ao canal do RenoCast. Já compartilha para mais pessoas. Antes da gente iniciar aí, compartilha para a família, para os amigos. E nós temos assuntos, né, de conteúdos de valor e que você vai aprender muito aqui. Nosso convidado é um convidado muito especial. O Lado vai falar um pouquinho sobre, né, o currículo dele, que é bem a biografia. Então seja muito bem-vindo, Davi Fidelis, né, o nosso convidado de hoje. Ele que é árbitro internacional de basquetebol, né, vice-presidente da FCB e técnico, né, da Secretaria Municipal de Educação de Aquiraz. E também é líder de jovens da igreja da CN aqui de Eusébio. Então é cristão, um homem de Deus abençoado que tem um propósito maravilhoso. E também tem uma empresa, né, que faz parte de um grupo que é Incrivelmente, que a gente vai falar também aqui daqui a pouquinho mais sobre esses projetos. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, tá? Primeiro quero agradecer, é uma honra estar aqui no RenoCast, agradecer a Raíssa, Laiton, por essa oportunidade dessa conversa, né, que a gente pode ter sobre o reino, sobre as coisas de Deus, sim, sobre o que ele impulsionou na nossa vida, e nós queremos testemunhar e alcançar pessoas, né? Então é um papo muito agradável, é um papo do dia a dia, na verdade, que a gente vive, né? Então queria aqui honrar vocês também, tá? Pelo convite. Minha esposa não pôde estar aqui, a Diana, a Cecília, mas eu estou aqui representando e que seja uma tarde maravilhosa aqui junto com vocês. Esse podcast está sendo gravado, então hoje nós estamos aqui, hoje é um sábado, né, à tarde, e o podcast entra no ar no domingo. Mas seja muito bem-vindo, você que está entrando agora, você que acabou de chegar aqui nessa live, compartilha, né, ajuda o RenoCast a anunciar esse testemunho que nós vamos contar aqui hoje do nosso querido irmão Davi para muitas pessoas. Então nos ajude a alcançar mais vidas, né, que Deus possa abençoar você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Nós estamos com uma metazinha de bater 1000 inscritos, falta bem pouquinho, então nos ajude aí. Se você não é inscrito, às vezes você todo domingo está nos acompanhando aqui, mas não se inscreveu ainda, né? Falta então, só se inscrever, só né? se inscrever, falta só se inscrever. Então vai lá e se inscreve, nos ajude a manter esse canal cada dia mais, o podcast cada dia mais abençoado, para que nós continuemos esse projeto de Deus, para que nós alcançamos mais vidas. Davi, vamos começar aqui esse bate-papo abençoado. Como foi que você conheceu o Evangelho? Como foi que você conheceu a Cristo? Você já nasceu no berço da fé? Não. A minha história no início de tudo começou no basquete. Foi? Eu lembro que eu estava jogando futebol e passou uns amigos batendo uma bola no meio da pista. Uhum. E eu lembro que aquilo chamou a atenção, aquela bola laranja, né? E eu conheci ele só de nome e não conhecia assim, né, de perto. E eu lembro que eu me aproximei e fui para os primeiros chamados racha, né? Os jogos ali de tarde. E era uma família que se congregava, né, na presbiteriana. E foi aí a porta de entrada, né? Essa amizade no basquete. E eu comecei aí, fui para um congresso. E aquele congresso ele me capturou, eu gostei do ambiente, né? E fui entrando ali nas promessas de Deus, né? No reino. E essa foi a minha porta de entrada, né? Foi incrível porque eu lembro que ali eu tive uma sede, uma fome muito grande por Deus, jovem ainda, mas por um certo período eu me afastei, foi pro trabalho, viajava muito, né? E eu retornei passando uns 8 a 9 anos para o Evangelho, e aí eu comecei a experimentar algo mais profundo, né, de Deus, assim. Mas o basquete foi incrível, ele faz parte realmente da minha história até na porta de entrada no Evangelho. Por isso que eu digo que é pensando fora da caixa, né? Muitas vezes a gente pensa em atrair pessoas ali com um formato apenas, mas Deus ele
ele não se prende a uma caixinha, né? Então, assim, Jesus mesmo, muitas vezes quando ele evangelizava, ele pedia um copo com água, ele é incrível, ele chegava com uma conversa agradável, né? E ele já não ia dizendo ali tudo que ele era, ele ia conversando, ganhando aquela pessoa. E essa história do copo com água, ela finaliza uma pessoa, uma mulher entrando na cidade, muitos sendo convertidos, né? Dando um papo leve, né? Isso é incrível. E como você falou, de estratégias de evangelização, né? E é importante a gente que está vivendo essa atualização, né, da modernização das igrejas, né, essa atualização do evangelho, o quanto é importante a gente estar observando o crescimento e buscando sempre novas estratégias para conquistar novas pessoas para seguir a Cristo, né? Eu costumo dizer que, assim, Cristo, ele usava uma linguagem, né? Sim. Ele estava perto do mar, ele falava das redes, do peixe, ele estava no campo, ele falava das sementes, das aves, né? E isso é uma cultura de Cristo, né? Então, assim, a gente não pode se limitar a um formato. Há um pouco tempo eu lembro que a gente lançou um teatro na igreja e divulgou nas escolas, né? Chamado de Thunderstorm. E é incrível como a gente teve que quebrar algumas culturas. Algumas mães diziam, mas um teatro na igreja. Eu disse, mas vai falar de Deus, é algo, traz uma mensagem. O teatro é uma linguagem, né? Através de uma peça vai falar de Deus. Mas ainda teve que quebrar algo assim. E a gente também tem que ir contra o sistema. Às vezes é muito fácil falar, tanto teatro que tem por aí, com mensagens ruins e tudo, olha o que passa na TV, e a gente como cristão não se posiciona, né? Então a gente tem uma ferramenta, Deus, ele é um Deus criativo, né? E eu creio nisso, nessa linguagem, assim como Jesus usava as sementes, as redes, as aves, tudo que ele falava em parábola, eu creio que nós também temos que levar o evangelho aqui para alcançar povos. Tem povos precisando da gente, tem pessoas, e muitas vezes nós precisamos, como Paulo, né? Sim. Paulo era um evangelista, ele ia e ele, de acordo com o que tinha na cidade, ele conseguia entrar, usar uma fala, né? E conquistar um povo para Deus, né? E eu creio muito nisso. E a história desse teatro, já abri um parênteses, é que Deus, ele me deu um sonho, foi incrível. Eu via um ônibus caindo no açude. Tinha um nome escolar. E rapidamente eu lembro que eu saía da água e eu procurava minha esposa, a Diana, e ela estava sorrindo. Né? E eu via alguns líderes também de jovens sorrindo. Tava lá Cacau e alguns outros sorrindo. E eu vi que aquilo era algo bom. Eu disse, meu Deus, um ônibus dentro de um açude deve ser águas espirituais. Né? E aquilo eu guardei. E aí foi a primeira proposta de a gente trazer pessoas que não eram da igreja para a igreja. Sim. Né? E a gente conseguiu 18 ônibus. 18 anos, 1.200 alunos ali, 1.200 alunos chegando, e foi incrível, porque Deus, ele moveu. Eu estava quarta-feira, eu lembro que eu disse que eu queria que todos comessem, né, um cachorro quente com refrigerante, e o evento era sábado. Quarta-feira eu não tinha um cachorro quente, um pacote de pão, eu não tinha nenhum ônibus, e eu disse, meu Deus, sabe, eu falei para toda a produção que a gente ia ter 1.200 alunos. Né? E alguns riram, né? Como é que pode? Pode botar mais cadeiras, mas vão ter que sentar no chão, vai vir 1.200 alunos. E eu lembro que eles ficaram pensando, será que é loucura, né? Será que é loucura? E aí, quando eu tento em Aquiraz os ônibus, eu lembro que nesse período nem para aula de campo estava liberando ônibus. Eu digo, meu Deus, e agora? Se nem para as escolas estão liberando ônibus, como é que a gente vai conseguir esses benditos ônibus? Né? E aí, com algumas articulações, eu lembro que eu fui falar com o secretário de Educação de Aquiraz, e ele disse, pode falar lá como responsável. O que você disser aí, a gente vai conseguir os ônibus. A Eusébio também cedeu alguns ônibus e a gente conseguiu 18 ônibus, 1.200 alunos no evento de teatro, onde, quando a gente fez o apelo, né, eu estou chamando apelo para a juventude, chamando eles para levantar essa bandeira, para ser luz, né, para aceitar Cristo. Eu lembro que foi um mar de mãos levantadas, né, um mar de mãos levantadas naquele 1.200 alunos. Né? Então, assim, a gente vê que tem um dedo de Deus, a gente vê que tem sabe, o fluxo dele, e a gente vai seguindo, né, com essas experiências espirituais para a juventude, né, e para as famílias, né? Sim, e é interessante que você estava falando aí, eu lembrando que um exemplo disso é os missionários, né? Sim. A questão da gente, às vezes, se adaptar para poder a gente captar, para a gente atrair, né, os jovens, Sim. por exemplo, no dia de hoje. Então, quando um missionário ele vai para um lugar, tem ali uma adaptação, Isso. né? Aí a vestimenta dele vai ter que ser parecida Sim. com das pessoas. Às vezes a linguagem, o tipo de música, a dinâmica, né? dos trabalhos, tudo. Então, por que não a gente fazer isso também, Isso. né?
Se adaptar, né? Isso é que a gente chama de pensando fora da caixa, né? Porque dentro do evangelho eu tive duas fases, né? A minha primeira fase no evangelho era que eu era uma pessoa muito presa, muito retraída mesmo no evangelho, né? Na minha antiga igreja. E, assim, eu acabei vivendo muito raso, né? Eu não tinha missão, eu não tinha o servir, eu não tinha muitos princípios que eu tenho hoje, né? E, assim, particularmente na minha história, a CN, ela foi o romper, né? Eu lembro que eu disse, eu não vou entrar nessa igreja, né? Essa igreja, que nome é esse, Comunidade das Nações? Eu lembro que a minha esposa, não, vamos só fazer uma visita. Eu digo, não, eu não conheço essa igreja, que igreja é essa? E eu disse, só uma visita, viu? Eu lembro que eu entrei assim, com um preconceito mesmo ali. E eu lembro que no primeiro culto logo, né, a palavra do pastor Davi Herculano, ela me capturou, ela assim, me desconstruiu. E eu era um cara que não batia palma, era um cara que eu não adorava, não louvava, não dançava. Tudo pra mim isso era, no evangelho não existia, né? E a verdade é que eu me tornei um líder de jovem. Hoje eu digo assim, eu não vou pular menos do que eu pulava no mundo. Eu não vou dançar menos do que eu dançava no mundo, sabe? Eu vou dar a minha melhor adoração para Deus. Eu vou dar, sabe, o meu melhor para Deus aqui. Então, toda vez que eu tô num culto de jovens, assim, eu tenho esse sentimento, sabe? Para Deus eu fazia isso no mundo. Eu madrugava, eu ficava até de manhã. Eu pulava e não me cansava. Aqui não, que eu preciso dar mais, eu preciso entregar mais. E isso vai de um exemplo para os jovens, né? Eu lembro que a gente iniciou essa cultura com eles, né? E é incrível. E eu dizia, cara, a gente tem que se lançar mais na presença de Deus. Davi, quando, sabe, conseguiu a arca da presença, ele trouxe os melhores músicos, as melhores bandas, ele entrou dançando, era tanto amor que não aguentava no peito dele, e a gente vai ficar parado, sabe, parado com a presença de Cristo. É isso que a gente tem que entregar para ele, né? Ele gosta de alegria, e a gente foi criando uma cultura, e hoje, assim, a CN ela é uma referência de jovens, né? A gente saiu de 50 a 60 jovens para 700 jovens. Eu encontro muitas mães em Aquiraz, Eusébio diz assim, eu queria tanto que meu filho estivesse lá, eu vejo a alegria de vocês, eu vejo os vídeos. Eu disse, amém, que alcance, né, de alguma forma. E isso é incrível. Quando tem reunião de diretores lá, coordenadores, eles me param e dizem, Davi, quero tanto que meu filho vá para lá, Davi, eu tô tão feliz, meu sobrinho foi para lá, ele tá tão feliz. Então, é uma entrada. E o que é incrível, quando ele entra, né, algumas pessoas às vezes julgam, é tipo um show, eles entram, mas lá eles são tratados, eles são cuidados, né? Se ele começa a noivar, tem um curso de noivos à luz da palavra. Se ele casa, tem um curso de MMI para cuidar do casamento, né? Se tem um PG de casais, tem um PG da juventude com cada faixa etária, né? Sim. Então a gente vai cuidando, sim, né, porque não é só a entrada, né? Verdade. Você aceita Jesus, tem um processo lá para você permanecer, e eu acho muito lindo isso, né? E a gente tem realizado, tem atraído muitos jovens que chegam como o problema da casa, às vezes a mãe, olha, cuida do meu filho. Quando ele volta um PG dentro de casa, às vezes o pai se converte. Verdade. A liberação de perdão, né? A gente tem muitos testemunhos de que os filhos, assim, eles têm sido uma chave, né, nas famílias, e a gente vê a importância de cuidar dessa juventude. Nós nos sentimos como preparadores de caminhos, né? Nós estamos preparando o caminho para essa juventude. Tudo que a gente viveu, a gente não quer que eles vivam, a gente não quer que eles quebrem a cara no relacionamento, na profissão, a gente quer, sim, que eles sejam essa luz, façam o melhor com excelência em tudo, né? Verdade. E esse é o cuidado que a gente tem com eles. Isso é tremendo e tão maravilhoso quando a gente começa a falar do que Deus faz, né? Do mover que Deus faz através dessas estratégias que Ele nos usa, né? Então eu acho que, começando bem esse podcast já com esse lindo testemunho, que a gente realmente deve pensar em novas estratégias para que a gente consiga alcançar, sim, as vidas, né? E você falou que Deus não cabe dentro de uma caixinha, né? Por isso que a gente, sim, tem que pensar fora dela, para que a gente encontre novas estratégias. Assim que, por exemplo, a Assembleia de Deus foi fundada há 100 anos atrás, e quando os missionários vieram de fora, né, para o Brasil, Daniel Berg e Gunaving, eles vieram para começar uma nova evangelização, né? Já existiam algumas igrejas, mas eles trouxeram uma novidade, né? Eles trouxeram uma estratégia, eles começaram a evangelizar, e ali começou o grande crescimento. Assim como eles vieram e trouxeram algo novo, uma estratégia, sim, de como conquistar, de como chegar nas pessoas, a gente também precisa encontrar formas, e Jesus, ele é o maior exemplo disso, né? Você citou vários exemplos de Cristo, de linguagens diferentes, mas alcançando sempre a mesma palavra. E Davi, como que você, né,
começou essa história no basquete e como hoje você usa essa ferramenta, né, para conquistar mais vidas para o reino do Senhor? Pronto, eu iniciei jogando mesmo basquete, né, naquela tentativa de um esporte novo, algo novo, fazer a tentativa, e eu iniciei na ABB, né, que era um clube que tinha na Beira-Mar. Lembro que eu saía do José Walter, pegava 2, às vezes 3 ônibus para treinar, e eu fui me destacando, né, virei um capitão na época. Viajei para Rio Grande do Sul, São Leopoldo, Aracruz, né, Espírito Santo, Maceió. Então eu comecei a fazer algumas viagens pelo basquete, fui ganhando bolsa de estudo, e aquilo foi se tornando algo muito forte na minha vida. Eu virei treinador também, né, e aí essa vontade de ensinar, essa vontade de você trazer pessoas através do basquete, aprender princípios, né. E eu lembro que eu tive algo muito forte no basquete, foi relacionado ao meu irmão, né? Que eu lembro que na época ele tinha assim os seus 12, 13 anos, e existia um outro menino que era chamado Rubens, né? E a gente sempre trabalhou princípios no basquete. E a mãe me ligava, a mãe desse menino, que era amigo do meu irmão, e dizia assim: ah, Davi, o meu filho eu não sei, ele só quer saber do basquete. Ele só quer saber desse basquete. E eu lembro que na época eu olhei pra ele e disse assim: olha, mãezinha, agradeça porque ele está aqui aprendendo princípios, ele está aprendendo transferir uma responsabilidade, passando a bola, ser um capitão, ser um líder, ser pontual, respeitar regras, respeitar o próximo, né? E ele está em boas companhias, né? E eu lembro que na época eu dizia assim para ela: e o meu irmão, eu não sei onde é que ele está agora, eu queria muito que ele estivesse aqui no basquete, né? E eu lembro assim: agradeço. Aí a mãezinha, eu lembro que ela me agradeceu, desligou o telefone, né? E ela disse: Davi, muito obrigado por aquelas palavras, que eu sei que ele está com o homem de Deus, né? E naquele tempo eu queria que o meu irmão, que era da mesma idade, estivesse ali comigo também, porque eu sabia onde é que ele estava, né? Então o basquete, ele é uma ferramenta, né, que assim eu fui adquirindo, fui aprendendo, e ela se tornou parte da minha vida. Eu fui evoluindo, virei árbitro de basquete, aí comecei com árbitro nacional, virei árbitro internacional. E uma das coisas que eu sempre tenho carregado com Deus é que antes eu tinha uma mentalidade que Deus, ele era como uma esfera espiritual, mas lá na parte profissional do basquete era outra coisa, e lá na educacional era outra coisa, né? Mas eu entendi que Deus, ele está em tudo, em todas as esferas. Sim. Você não separa, né? Então, seja que eu esteja jogando, ou apitando, ou na igreja, ou na parte espiritual, tudo, ele é o centro, né? E aí eu tenho um testemunho, né, na parte da arbitragem, que foi muito forte. A gente quando começou a liderança de jovens, a gente orava muito nos montes, né, no Monte da Sabiaguaba. E a gente foi vendo muitas respostas de Deus, né, e a gente começou a ter visões, sonhos, né, e são muito promessas de Deus. E um dos sonhos, ele me falava que a gente estava com voz de autoridade, né, que a gente tivesse o temor até no que fosse falar, até dentro de casa, marido e mulher, o que um proferia para o outro, né. E eu lembro que eu falei isso pra minha esposa e tudo. E isso ficou muito forte. Eu passei para toda a liderança de jovens. E a gente foi tendo testemunhos. Eu lembro que a gente foi fazer um evento. Eu chego já no basquete de novo, mas porque tá caminhando. E esse evento a gente queria trazer um pregador. A gente queria, né, decorar e tudo. E demandava dinheiro. E a gente queria vender lanche, né? E como vamos vender lanche? Eu disse assim: bora comprar um fogão. Eu falei. Na hora alguém riu de mim, né? Comprar fogão, mas não tem dinheiro pra comprar nem um lanche, como é que vai comprar o fogão? Lá eu tenho 15 minutos. Eu consegui o vendedor do fogão, o dinheiro do fogão, o carro pra pegar o fogão, e o fogão já estava na igreja. 15 minutos. Foi muito incrível. E Deus foi me confirmando: Davi, vocês estão carregando uma voz de autoridade, né? E aí eu disse: puxa vida, o fogão já tá aqui, olha pra quem riu. E aí a gente foi afirmando, sabe? Deus, ele é um Deus, sabe, que ele é infalível, né? E a gente carrega algo poderoso, então assim, a gente não pode, tem que ter esse temor. E aí nessa mesma história a gente conseguiu o fogão, vendeu os lanches, tudo. Não fomos conseguir o pregador porque tava, a gente jovem, né? Como é que a gente vai conseguir? E eu lembro que a gente convidou o nosso pastor Davi, né? Eram 3 dias de evento, a gente fez o Live Champions, né? Que era pra chamar mesmo a juventude. E a gente tinha 80 jovens, eu não me esqueço disso. E aí a gente queria chamar o André Vitor. André Vitor e tal, na época e tal. Aí não dava. Chamamos, né, o pastor Davi e tudo, que seria ótimo. Só que ele liga: Davi, infelizmente eu não vou poder ir.
o bispo nos chamou, nos convocou aqui para algo, mas eu vou mandar um pregador para vocês. Eu, quem é, pastor? O André Vitor. Aí o André Vitor veio, a gente não precisou gastar, o pastor enviou e tudo. E aí o André Vitor fez aquela parte de chamada, a gente pulou de 80 jovens a 340 jovens na noite, num culto de jovens. Então foi um salto assim, né? E aí volto pro basquete. Davi, tu tava falando do basquete, voltou para tudo isso, porque nesse período estava muito latente que o Senhor disse, voz de autoridade. Eu viajo para apitar. Sim. E aí eu fui apitar, eu lembro que fui apitar em Campinas e em São Paulo, era uma viagem dupla, né? E aí são jogos televisionados, são jogos que passam no YouTube, né? E aí eu lembro que no meio do jogo, o jogo correndo tudo bem, tranquilo, e eu apito e eu também oro, né? Que Deus segura esse jogo, que a gente não possa errar e tudo, porque se a gente falhar, a gente é cobrado e tudo, né? Na parte profissional. E tá, marco uma falta mesmo. E vou sinalizar, né? E aí precisava fazer um sinal que eles chamam, né, o sinal lá de instant replay, que você pede pra ver, né, que é assim, né, o sinal é esse, né. E lá vai eu faço um sinal que não existe no basquete. Meu Deus. Não existe no basquete. Eu vou lá e faço um que tipo é esse, né? tipo VAR, mas isso não existe no basquete. Todo mundo olhou pra mim e disse, como assim, isso aí não existe, cara. E aí eu vou lá e afirmo de novo, né? Tomo a posição. Eu olhei no monitor, né? E nós tomamos a decisão certa. Só que o sinal realmente não existia no basquete, esse sinal não existia. Né? E aí eu fiquei muito pra baixo. Acabou o jogo, eu disse, meu Deus, né? Eu tava tão contigo em oração. E tava com esse negócio de voz de autoridade. E aí eu passo vergonha aqui. Aí fiquei um pouco pra baixo e tudo. E fiquei perguntando a Deus, Senhor, o que é que está acontecendo? Eu não entendi por que eu trouxe essa falha, né? E muita gente vão ver essa minha falha e tudo. A coordenadora já liga no intervalo e diz, rapaz, que sinal é aquele ali que não existe, né? E eu fiquei para baixo, né? Mas eu fiquei com Deus perguntando. Passou-se um mês, meus irmãos. E aí começa a chegar a mensagem. Né? E na linguagem, são árbitros do Brasil todo, né? Eles diziam assim, Davi, tu é um visionário. Aí o quê? Tu é um visionário. Visionário, né? Aí eu digo, o quê, meu Deus? Aí foi... Eles, cara, o sinal que tu fez que não existia, agora ele passou a existir em todos os livros, em todo o mundo. Agora é um sinal oficial, né, que a FIBA adotou. Agora esse sinal ele existe em todo o mundo, né? E aí eu recebi uma resposta de Deus dizendo, filho, eu estava com você e você precisa acreditar que você tem uma voz de autoridade, sabe? Então use essa voz para o bem. Né, tudo que sair da vossa boca, seja como em Filipenses, que venha para edificar, que seja de bom grado, né, que seja algo honesto, que seja para edificar a vida das pessoas. Né, e eu tive aquela resposta que o profético vem muito de algo que você não existe, que não existe você trazer, né, a existência. E aí eu carrego isso comigo, esse testemunho, né, na área profissional e espiritual. E eu levo muito isso, né, para os nossos jovens, né, a gente vive uma cultura profética, não momentos proféticos, né? A gente está equipando pessoas, a gente está preparando caminhos, preparando uma geração de pessoas, de homens de Deus, né? Que eles possam levantar essa bandeira e avançar, né? Mas é incrível. Eita benção, viu? Já tô aqui quase chorando aqui, né? A presença. O testemunho e a vivência, né? É. Uma coisa é a gente falar e outra coisa é você viver, né? Essa experiência com Deus. E é a questão da fé, né? A gente, no momento, Deus pode falar, faça assim, e você não sabe nem o que vai acontecer, você não tem nem noção. Porque às vezes o Senhor, ele dá um comando totalmente contrário ao lógico, né? Verdade. Isso. Mas a gente tem que agir pela fé e acreditar que se o Senhor mandou, ele vai. E vai se responsabilizar, né? Isso é verdade. Eu tive... Aí, partindo disso, a gente fez o que? A gente criou um grupo chamado Live School pra gente ir nas escolas, né? Oferecer palestra, né? A gente começa oferecendo. Qual o nome da palestra? Não, Mentes Vencedoras, né? A gente foi... Aí começou a entrar na Quirais, onde eu tinha mais entrada, né? E aí a gente foi pra essa aqui, Profissionalizante que Deus Web, né? Sim. E aí alguns diziam, olha, não pode falar de Deus e tal. Mas mesmo assim a gente entrava e falava de princípios, né? Uhum. E esses princípios, eles são ligados a Deus, né? São princípios do reino. E algumas a gente já podia falar de Deus, né? E a gente começou com essa palestra Mentes Vencedoras. E a gente conseguiu impactar escolas do Camará, Tapuio. Né? Foi muito forte. Esses jovens, hoje em dia a gente envia ônibus para trazer eles, né? Que eles estão vindo pro live. Então o ônibus faz uma rota
Camará, Tapuio. Agora, alguns meninos do Lar Davis também estão indo e passam pelo Lar Davis aqui do Eusébio e tá indo para a igreja. E eu lembro como Deus faz as coisas, né? Eu comecei a ir dar esses saltos de fé, né? Fomos com essas palestras. E no meio do processo começou a vir aí eu chamar o pessoal do teatro, eu comecei a treinar pessoas para também falar a mesma palestra, porque tinha escola que dizia, olha, a gente só tem 1 hora, então eu botava um líder em cada sala e a gente conseguia alcançar o maior número de jovens. E aí de repente, um jovem que eu tinha ajudado em Aquiraz, né, ele começa a evoluir, ele vira um coordenador de uma editora, né, a editora chama ele e ele nos chama para entrar, para dar palestras, né? E agora recebendo dinheiro, né? As palestras, a editora, né, paga. E é incrível que a gente cobriu, essa editora Atos, né? Egeiros. E a gente cobriu Beberibe, Cascavel e Taitinga, né? E eu lembro, assim, que palestras impactantes mesmo. E em alguns casos, quando se permitia, até apelo a gente fazia ali. Tinha vezes que os meninos não queriam ir pro recreio, né? Eram tomados pela presença de Deus. E eu dizia, vocês me permitem eu fazer algo, né? E aí eu fazia o apelo, esses meninos vinham. E é tremendo. Professores que ficavam lá também eram impactados. E isso tem sido algo muito grande. Na verdade, a gente já alcançou mais de 10 mil alunos, né? E levando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus. Então, surgiu de algo ali, né? Você faz um live school, vai na escola e Deus aponta, né? Então, essas experiências, elas me estimulam, né? Sim. A estar sempre indo, né? Sempre, sabe, colocando o pé muitas vezes onde eu não estou vendo, mas eu tenho certeza, sabe, que com ele à frente, a vitória vai vir, as pessoas, né, com a obra. Aí, passando isso, eu lembro que a gente fez um evangelismo no Camará, mas foi incrível. O Camará tem uma praça lá, mas essa praça é escura, ela sabe... Quando eu chamei esses jovens pra ir, eles achavam que era uma praça tipo aqui a do Polo, que já tá todo mundo lá. Aí Deus mandou, né? Aquela coisa, Deus pediu, cara, vamos pro Camará. Alugamos uma van e fomos. Já tudo empolgado pra ir pra essa praça. Chegando lá, praça escura, ninguém na praça. E liga o som, mas liga o som, que a gente começa animando, somos nós. Aí a gente lá e tudo. E um parque lá que tava finalizando lá. E que, graças a Deus, ele abriu, né? Que aí já deu um movimento, mas era um pouco do lado. E aí eu lembro que os jovens chegaram e disseram, Davi, cadê o pessoal? Aí eu disse, calma, irmão, calma, vamos dar aqui. Não tinha lógica nenhuma, cara, não era uma praça de passeio. E a gente ficou lá, começou a louvar e começou a vir jovens que iam pro parque, de repente pararam lá. E hoje em dia eu vejo o rostinho desses jovens com a gente no live, eu vejo famílias vindo, eu vejo eles pedindo ônibus para vir no culto de domingo com a família, né? Então assim, a gente tem ido mesmo, sabe, feito a obra assim com muita ousadia. Né? E essas experiências espirituais nos deixam a gente assim, sabe? O Senhor está à frente. É por Ele, a gente não vai parar, né? E nesse momento que o jovem chega, e aí, Davi, você tem que estar ali mostrando a força. Não, é igual o testemunho do Abraão, né? Sempre vem. Deus vai prover e você não sabe nada que vai acontecer, né? Mas Deus sempre chega na hora certa, né? Sempre. E sempre que vem algo grande assim, tem um questionamento, tentando tirar uma dúvida, né? Diz assim, cadê o pessoal, né? É incrível como eu vou vendo esses testemunhos que sempre há algo ali para tentar tirar assim a tua fé. Cadê o dinheiro você percebe? Né? Desse jeito aí. Pra te causar dúvida, né? Pra causar dúvida, mas quando você é perseverante, Deus honra, né? Ele tem honrado, graças a Deus. Isso é maravilhoso. Davi, é incrível, né? A gente vê assim o que Deus faz. Se fosse contar tudo, é tempo, né? É tempo. Mas hoje, assim, Davi, gostei muito dessa ideia, desse projeto que você tem do Live School. É um projeto que eu acredito que é uma forma totalmente fora da caixa, porque são lá que os jovens estão, né? Isso. A gente, como líderes de jovens, né, ambos aqui, eu e você, o nosso maior objetivo é ganhar novos jovens para Cristo. Sim. Né? E pensar fora da caixa, realmente, assim, como, né, baseado em que, o que te levou a você fazer essas palestras, né, e pensar assim fora da caixa para levar esse projeto. Como é que você montou isso? O pensamento foi há muito tempo atrás, assim, Deus ele vai movendo e você às vezes não percebe, né? Então eu já ia nas escolas para motivar eles para uma prova, alguma coisa, e eu sentia que eu conseguia impactar eles. Entendi. Né? E aí eu comecei a fazer projetos no Aquiraz chamado Delarte, que era disciplina, esporte, lazer e artes. Então eu movimentei muito a juventude, né? Tanto que quando eu chego na CN,
E uma hora eu vou virar líder de PG de casais, aí eles olham, acho Instagram, Facebook, rapaz, eu só vejo Davi com jovens, né? E aí eles, não, vamos ver se ele aí me encaixa na juventude, né? Então, algumas experiências que eu já tinha, eu começo a direcionar para o reino, né? Sim. Então, eu vejo assim, poxa, uma igreja, ela tem que ser relevante. Tudo que a gente tem de bom, esses jovens, cara, muitas vezes eles não têm, né? E eu comecei a ver que os jovens, eles, cara, 10 mil alunos, a gente consegue ver um padrão, né? E o padrão que eu observo é que eles repetem muitos ciclos, do pai e da mãe, as falas, né? Se eu falar para vocês aqui, vocês dão risada, que é a nossa realidade. Mas eu começo provando para eles que essa cultura está dentro da casa deles, como está na minha, em vários cantos, e a gente precisa quebrar muitas vezes, de murmurar, de reclamar, de coisas negativas, de palavras negativas. E aí eles vão ali e eu digo assim, vocês quem vão me provar. Vocês já escutaram a frase dentro de casa, quebra, não é tu que paga? Eles levantam a mão, de 40 alunos todos. Eles dizem, é engraçado, lá no Zé Walter eu escutava, no Eusébio aqui eu escuto também. Vocês moram juntos? Eles, não, te moram não. Como é que pode estar em cada casa? Vocês já escutaram algo assim, se eu for e achar o esfrego na tua cara? Eles começam a dar risada. A professora ri, a diretora contar começa a rir porque ela escutou isso. Eu, gente, a diretora também escutou, tu tem 12, 13 anos, escutou. Eu tenho, olha só, eu sou quase da idade, vocês brincam, né? Eu escutei isso, aí vou falando e eles vão vendo que realmente vai se repetindo, né? Assim como essas palavras, tem palavras negativas. E eu pergunto assim, já escutaram, puxou a raça ruim do teu pai? Menina, eles começam a dar risada. E o 9º ano eu tenho um padrão, né? A gente vai em 5º, 6º, 7º, 9º ano. Eu pergunto assim, vocês escutam palavras negativas dentro de casa? Antes, Laíto e Raíssa, de eu falar, eu combino com a professora, com quem tá comigo. Eu disse assim, presta atenção. Alguém vai levantar a mão e vai dizer assim, todo dia, tio. Aí eu combino. Pra eles verem conta real. E eu disse, alguém aqui já escutou alguma palavra negativa dentro de casa? Todo dia, tio. Levanta os 40 braços. E se repete. E você vê que, cara, tá se repetindo. Beberibe, Cascavel, Itaitinga, Eusébio, Aquiraz. Então, assim, pra onde eu vou é a mesma história, Sim. Meu pai disse que não me dá orgulho, ele não me abraça. Né? Uma menina, eu lembro que ela chorava e dizia assim, Davi, minha mãe disse que não está preparado para me abraçar. Isso é uma realidade que a gente está vendo. O outro disse, meu pai disse, você não fez mais que sua obrigação. Ele nunca disse que eu dou orgulho. E a gente vai vendo, e eles começam a chorar, porque eles ganham aquela... A gente fortalece o vínculo a ponto deles confiarem na gente, eles choram, e a gente no final faz uma quebra de ciclo, né? Para que a mentalidade não fique presa ali à escassez, vitimismo, né? Que, mas nasci aqui, não dá para mim ir, eu não vou fazer faculdade. Você vai ser o primeiro a se formar, você vai ser o primeiro a fazer uma faculdade, você vai vencer. A gente começa a profetizar sobre a vida deles ali, e eles ficam assim, gente... É algo maravilhoso, sabe? Tanto que esse vínculo fortalece. Rapidamente, se eles me verem, eles querem estar comigo, eles querem ir onde eu estou, né? E independente de igreja, né? Porque às vezes a gente vai em outros locais e eles não vão lá para a CN, mas onde quer que eles estejam, eles sejam essa luz, essa referência, eles quebram esses ciclos comportamentais que vem se repetindo e muito forte. A própria escola, ela vive um ciclo. Os professores sentam aqui e dizem assim, a mãe nunca vem, a mãe não acompanha, o pai... Mas aqueles alunos vão ser os futuros pais. Sim. Então eu tenho que preparar para um dia ele virar pai, ele cuidar mais do aluno, ele incentivar, ele usar palavras positivas em vez de negativas. Né? E aí eu conto algumas histórias de Thomas Edison, né? Thomas Edison, ele foi um grande gênio, né? E eu faço ele dizer, gênio, eles gritam gênio. Foi um gênio. Vocês sabem a história de Thomas Edison? Ele inventou alguma coisa, aí eu começo. Aí a lâmpada elétrica, né? Os precursores do som, cinema. Aí vocês sabem que Thomas Edison era uma criança, e ele recebe uma carta, aí eu pego um papel e entrego na mão de uma pessoa, né? E vou interpretando, né? Diz assim, essa carta os professores escreveram, diz, só entrega a sua mãe. E ele entrega, a mãe abre a carta e começa a chorar, chora. E ele diz, mãe, o que é que tem na carta? Aí a mãe abre, enxuga as lágrimas e diz, olha filho, a carta vem dizendo que você vai ser um gênio. Que você tem um QI muito acima, que você aprende muito rápido. E ele começa a ficar feliz, ele faz avião dentro de casa e passam-se os anos. Ele vira um gênio, ele inventa a lâmpada elétrica. A mãe morre, ele ganha prêmio Nobel, ele é um cara bem-sucedido, próspero. E ele vai na casa, abre a gaveta e encontra a mesma carta. Quando ele abre a carta está escrito, mãezinha, não queremos mais seu filho na nossa escola. Ele é débil, retardado, ele não aprende.
Mas a mãe entendeu algo muito forte. Ela disse, você vai ser um gênio. Você vai ser bem sucedido. E esses alunos já começam a chorar. Porque muitas vezes não é a realidade dele. E realmente ele vira gênio. E eu pergunto pra eles, qual é a chave? Ele diz, a mãe, a palavra da mãe. Eu disse, quanto tem poder uma palavra, né? A palavra tem poder? Eles dizem, sim. Aí eu começo entro na Bíblia, entro ali, Pedro andando sobre as águas. Né? E aí eu começo a ganhar aberturas para falar do Evangelho. E da palavra tem poder, falo de Filipenses, sabe? Então, assim, eu começo a tirar uma cultura deles, eles entenderem que a palavra negativa, a murmuração, sabe? Isso acaba tirando o brilho dos olhos das pessoas. E pela experiência, meu irmão, quinto ano, os meninos estão assim, ó, os olhos brilhando. Nono ano. E aí, tio? O que é que tem pra hoje? Os brilhos nos olhos, Raíssa, deles são assim. E eu digo, Senhor, que eu possa sacudir eles, que eles possam... Aí eu vou falando de postura, aí eles já se sentam, aí eles vão vendo e já começam, sabe? A gente precisa fazer esses jovens ser. É verdade. Aquele jovem vai do nono ano pro médio, o médio é mais largado ainda. É. Então ele começa a ver, diz, estudar pra quê? Esse futuro é a morte, eles falam isso, né? Então a gente dá uma sacudida e diz, olha, ninguém vai parar. Muitas vezes é o próprio, às vezes é pai e mãe que diz que não vai conseguir porque não conseguiu, que o casamento não vai dar certo, ou a cultura que eles vivem. Né? E a gente toca nos calos, né? Quem quer ser jogador de futebol? Eita, meu irmão, um bocado levanta. Aí eu começo a falar, você sabia que vários não viram? Sabe por que eles não viram? Por causa da mentalidade. No primeiro treino o cara disse que ele não passou, ele já desiste, baixa a cabeça. Aí eu começo a confrontar eles. Mas vocês sabiam que muitos jogadores viraram jogador e nem sempre jogava tanto bola como você? Aí eles olham, mas porque a mentalidade dele era boa. Ele cumprimentava o professor e dizia, olha, professor, foi que eu errei, o que é que eu posso melhorar? Aí ele já ficou assim, o aperto de mão, o olhar, a vontade, já faz o professor dizer, meu filho, venha de novo. Quem sabe você vai ser o meu capitão. Então a gente começa a ensinar isso para a vida mesmo. São hábitos assim, que o cristão aqui na Terra ele tem que ser luz. Ele não pode ser um derrotado, um fracassado, um vítima. Ele tem que ser protagonista, né? E a gente começa a trazer, despertar isso neles. E o Evangelho está tudo dentro aí. Nem sempre eu preciso, Lailton, falar versículos prontos. Sim. Mas todos os versículos estão aí no que eu estou falando. A história de Thomas Edison, na palavra tem poder, nele vencer. Tudo posso daquele que me fortalece, está ali. Em Cristo, numa mentalidade nova, sabe? A gente não deve se acomodar com os padrões desse século, né? Mas a gente deve renovar a nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Né? E a gente tem uma missão, essa, e assim, meu coração arde pelos jovens, né? E jovens, eles têm sido uma chave na família. Tem sido assim, sabe? Eu creio muito no que Deus está fazendo através da juventude, assim, sabe, levando essa sede, essa vontade deles. A nossa igreja, tudo que vai fazer assim, os jovens vão vir, vamos. Nossa igreja, eu quero os jovens aqui. Nosso pastor, às vezes ele gosta, uma vez ele fez um 6x6, que era 24 horas, não parava. E ele dizia, Davi, os jovens vão vir, vamos chamar tudinho. E é interessante, cara, eles vão, então eles são uma força, né? Uma igreja viva, ele tem que ter uma juventude forte, né? Uma juventude acesa, né? E eu louvo muito pela vida da visão dos nossos pastores, Davi, do bispo Fabrício Miguel, né, da responsabilidade que ele também nos confiou, e a todos os líderes, Elivelton, Diego, Tiago, Milton, Cacau, né, são líderes assim excepcionais que têm cuidado da juventude com essa visão assim de impulsionar, né, para esse tempo. Né. É besta, chega impactado, né, com os testemunhos, né? E é maravilhoso ver o agir de Deus e como Deus, incrível como Deus lhe chamou, né? Onde ele tirou. E também no podcast passado, teve também convidado que veio através do futebol, né? Foi. Ele era jogador e através do futebol ele foi futebol da igreja, da igreja, né? E o pessoal tava jogando futebol e ele passou e ali chamaram ele, foi atraído ali pro futebol e começou no futebol. É lindo. Né? E hoje é um homem de Deus também. Há um mês atrás, já que tu tocou nesse assunto, né, eu fui convidado para ir numa quadra de basquete, num condomínio, mas era o pessoal do UP, né, que ele chama, que é os meninos de 11 a 14 anos lá de Fortaleza. E aí foi incrível, eles convidaram pessoas no basquete e eu ia como um treinador, mas para falar de Deus, né? Foi há um mês atrás, foi incrível. E aí eles chamaram um ex-professor nosso, chamado Campaia. Foi incrível, cara. Esse cara é antigão, tem uma história linda aqui no basquete. Ele não é cristão, né? E ele foi. E eu dizia, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui, né? Mas eu sei que Deus, ele é infalível.
E lá vai, eu para dar esse treino. E aí comecei a estimular os meninos, né? Olha, vocês sabem que todos os melhores jogadores da NBA, né? Michael Jordan, Kobe Bryant, comecei a falar dos jogadores que eles gostam, né? Vocês sabem que eles têm algo em comum? Todo novato que chega para jogar com eles sonha em ser o melhor jogador. E esses novatos, eles dizem assim, amanhã eu vou chegar mais cedo na arena, na quadra, vou treinar 1 hora antes, porque eu quero ser o melhor do mundo. Né? E eles botam o despertador, comem cedo, dormem cedo, e aí vão pra arena. Quando eles chegam lá 1 hora antes, quem é que eles encontram? Michael Jordan, Kobe Bryant, encharcado de suor. 2 horas antes, os melhores jogadores do mundo já estavam lá. Né? Enquanto a gente pensa em chegar alguém ali que, né, tem esse título de melhor do mundo já tá 2, né? Então a gente começa a falar de algo pra vida deles, aí vai puxando, né? Uhum. E eles com aqueles olhos arregalados. E aí eu lembro que esse campanha foi, e ele chorou, se emocionou, aí foi homenageado. Eu acho incrível, né, isso do evangelho entrar assim, não só no formato, só ali na igreja, né? Sim. É incrível, né? E as mães, eu lembro que assim, agradecia a gente pelas palavras que foram lançadas pros filhos delas ali. E foi muito impactante, foi o Arthur lá do UP de Fortaleza fez, aí que você falou do futebol, eu lembrei. 1 mês atrás agora, levei meu apito, fui de treinador e comecei a usar cada paralelo de treinamento com a palavra do Senhor, né? Os gigantes que eles tinham que enfrentar, as muralhas que eles tinham que derrubar. E é isso que eles vão ter na vida, né? Na verdade, a gente precisa, né, prepará-los, isso é muito lindo. Um dos exemplos que você citou aí da mãe, que você falou um pouco atrás, do seu irmão que você queria ali e o filho dela estava. Eu lembrei, a gente teve um retiro, agora tem 15 dias, né, amor? Isso. Um retiro com jovens, e teve uma situação de uma mãe que falou assim, a minha filha não vai pro retiro porque ela não tá merecendo. Ela não tá se comportando, ela não tá, né, fazendo por onde, e aí a gente vai, eu e o pai dela decidimos penalizar ela, para ela não ir pro retiro, para ela aprender a melhorar naquilo que ela tá errando. Aí ela disse que, aí a gente, como líder, ficou ali, né? Aí outro dia ela chegou e falou, Lailton, Raíssa, eu estava em casa e Deus falou comigo, por que você vai punir ela de ir para minha presença, de me buscar? Eita, como é forte, né? Viu? Aí ela disse que foi como uma pancada ali. E Deus também falou com a jovem da mesma situação. Que aí eu não devo punir o meu filho de abdicar, né, de tempo com Deus. Para aprender privar princípios, aprender isso. Eu tenho que tirar alguma coisa que às vezes tira ele da presença do Senhor, ou tira um tempo do celular, algo que vai gerar para ele uma perca, né? Algo que é ruim para ele. Mas não de privar de ir para a presença. Ela foi, não, ela vai. Ela foi, e deu tudo certo, boa, ela foi uma bênção. Os jovens agora do Move estão lá desde quinta, né? São jovens de 16 a 20 anos. Nós temos 300 jovens, né? Estão aqui acho que é Olho d'Água ali, no sítio Novo Tempo. E eu visitei ontem, devo ir hoje mais tarde. Então, assim, é tremendo, sabe? As experiências que eles vivem, as férias, conexões, né? E aí, a gente tem muitos jovens espalhados nas escolas aí, né? E aí o jovem chama jovem, né? Você quer ver chamar jovem, né? Quando eles falam, quando eles conectam, e a gente vê um crescimento lindo, né? E alcançando famílias, né? Alcançando famílias. A gente tem ido assim a territórios, eu tenho orado muito a Deus. A gente faz algumas orações ousadas, né? Que tudo que Deus vai fazer aqui na terra, Ele use nós, né? E a outra é que se for para atrapalhar, que pode tirar nós. Se não for da visão dele, o Senhor pode me tirar. Se não for dentro do teu agrado. A gente tem feito essas orações. E eu lembro que um jovem do Move lá, líder, é o Guilherme Venance, né? Ele lançou a proposta para ir no exército. Ele é do exército, ele é tenente lá. E eu digo, pai do exército, vamos lá à noite. Né? E é incrível, porque Deus, ele conecta tudo, né? E aí a gente se mandou. Levei um levita, né? Um tocador de violão. Justamente esse tocador de violão tinha atendido ele assim, sabe? E ele deu uma impulsionada muito grande. Porque quando eu atendi ele veio com algo assim, algo que limitava ele. Ele disse, filho, isso aí vai ser agora testemunho para vidas, né? Um testemunho forte de paternidade. E aí logo já chamei ele, a gente se mandou para o exército. Fazer o que no exército? Vamos lá. E a gente, de novo a gente vai, se eu mandar aqui, né? A gente entrou no exército lá e tinha cara que não queria estar ali, não era obrigado, né? E o cara, não, esse negócio de religião, não é religião. Ficou todos esses soldados sentados lá.
E a gente começou a tocar o violão e a gente já foi logo quebrando, né? Eu fui logo dizendo, olha, eu não tô aqui para falar de religião e nem de placa de igreja, né? Tô aqui para falar de algo para tua vida, pro teu crescimento, né? E a gente já começa a os princípios, né? Meu irmão foi tão poderoso que, assim, os soldados, eu lembro um que foi só entregar água e voltar, ele não conseguiu voltar, ele ficou. Ele ficou lá, né? E aí houve a liberação de perdão no final. Muitos jovens que, pais assim, abandonaram, outros morreram, não conseguiram pedir perdão, outros repetindo ciclos familiares, né? E ver um monte de marmanjo lá se rendendo aos pés do Senhor, né? São experiências que, assim, eu agradeço muito a Deus por viver, né? E assim, eu não paro mesmo. No exército, o que é que vai fazer no exército? Não sei, cara. Às vezes abre uma porta, a gente vai. Voltando nisso, eu peguei o mesmo tocador de violão, né, que é o Davi Adrien, e a gente foi numa escola. Disse, cara, tu vai dormir lá em casa e a gente vai amanhã numa escola, que a escola convidou, disse que é 2 salas lá que tá dando problema, e a gente vai. E eu quero que você dê o testemunho. E aí começou. A primeira sala foi tremendo, os alunos chorando, ele deu testemunho. Na segunda ele já se soltou mais, já começou a falar como eu falo um pouco, assim, de alguns exemplos. E aí a gente veio impulsionado. O menino que estava ali, de repente, com algo que limitava, hoje em dia ele está sendo uma referência na área de, né, do louvor. Ele viajou para Manaus quer nascer em Manaus lá, ele já tem um projeto para ele. E é incrível que a gente tira jovens de ser vítima para protagonismo, né? Sim. Agora, aquilo que um dia magoava ele, aquela lembrança de paternidade, agora ele fala para jovens, para dizer, eu vivi isso, mas eu venci, né? É muito incrível isso, né? E Deus, ele tem colocado essa visão sobre nós de impulsionar esses jovens, né? De eles fazerem eles avançarem mais ainda, né? Aí depois disso, essa mesma escola fez o quê? Convidou a gente para falar com as mães. Olha aí. Eu digo, rapaz, eu vou na hora. Aí eu tinha uma viagem, eles adiaram tudo para me ir, anteciparam, na verdade. Era lá na Caponga da Bernarda. E lá chego eu, tá lá. Escola de Juscelino Kubitschek. As mães, Juscelino Kubitschek. Tá lá as mães, né? E aí quando a gente fala de quebra de ciclos, para as mães é mais poderoso ainda, porque elas viveram muitas coisas. E que elas ainda carregavam. Elas se viam dentro das falas, né? Todas as falas que eu repeti, elas riam, né? E eu disse, eu sei que vocês falam isso, né? Eu sei que vocês têm essa fala, porque cultura é algo que impregna na mente, você nem sabe, você acaba virando um fantoche se você não sai dessa cultura. Você acaba transmitindo as mesmas coisas, né? Que você viveu com seu pai, com sua mãe, você vai passar para seu filho. Verdade. E aí até hoje isso tem testemunhos de lá, de mães, assim, agradecendo pela palavra, né? E a gente tem sido esse povo ousado, né? E eu tenho agradecido muito a Deus que, sabe, vim pra cá, pra mim, eu digo, Senhor, sabe, hoje eu vou pregar no Jota, né? Tinha um acampamento de manhã, eu disse, mas eu tenho que estar lá, eu não posso dizer não. Ali tem algo, ali tem pessoas de Deus, ali tem pessoas que vão escutar. E eu espero que essa palavra alcance, né? Alcance quem vá assistir, sabe? Eu não digo não pra Deus, eu tenho avançado, né? E chegamos aqui ao final, né, deste podcast maravilhoso. As horas voam, já estava vendo aqui, meu Deus. Né? E sou grato a Deus, né, porque, como você falou, esses momentos aqui do Reino Cast são momentos que Deus prepara pessoas para estar aqui. E essa semana foi uma semana bem agitada, recheada de programações, mas a gente não pode falhar, né? E tem que acontecer o podcast. E a Raíssa, senão vou falar com o Davi. E na hora que ela falou com você já confirmou, assim, de pronto. Eu disse, rapaz, Deus está confirmando. E esse podcast, para mim, foi um dos mais ricos, né, que eu já participei. É edificante demais para minha vida, impactante demais. E eu acredito que Deus, ele falou com você também, que está em casa. Eu tinha até esquecido que estava aqui com as câmeras, meu Deus. Foi um momento maravilhoso, assim, né, de testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Que Deus continue lhe honrando, lhe usando, né, grandemente. Deus ainda vai levar você para grandes lugares. Amém, eu recebo. E tem sido maravilhoso. E a gente tem sentido aqui a presença, né, do Senhor. Eu fico muito feliz de estar com vocês assim. Tem sido bênção com essa visão que vocês têm de levar a palavra, né, convidando pessoas. Né, pessoas assistindo de casa, pessoas ali podendo ter um tempo para abrir, clicar. E a palavra de Deus se expandindo e que Deus possa abençoar mais ainda o projeto de vocês. Eu creio, viu, que Deus tem novidades para vocês aí, projetos para vocês.
que vocês possam continuar avançando, né? Como imparáveis aqui na Terra, porque quem está com Deus, né, é maior aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Vocês são uma família linda, são referência, né? E eu fico muito feliz de estar aqui nesse podcast, né, Reinocast aqui, que possa edificar vidas, né? De você que está em casa, tá? Que você possa divulgar, que você possa colocar esse link para mais pessoas, porque o que Deus tem feito aqui tem sido tremendo. Amém, meu irmão? Amém. Quero mandar um abraço para a Rayane aqui, né? Ela que Rayane te indicou, que falou de você, tá aí no puerpério, né? Teve bebê agora. Sim, tá vivendo esse momento tão maravilhoso Precioso. E dedicado totalmente, né, ao bebê. E a gente não conhecia, né? Ela que indicou. E graças a Deus, Deus aprove esse tempo, esse dia. E que Deus abençoe sua vida, sua esposa, seu bebê também, né? Sim, seu a Cecília, Diana e a a Cecília. princesa. E nós só temos a agradecer, que Deus continue abençoando a sua vida. Eu acredito que esses últimos dias a gente tem ouvido falar muito de parar de se acomodar, de sair, do ID. E hoje foi mais uma confirmação, né? Pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa, né? Foi impactante a gente ver assim, porque na realidade, eu acredito que hoje a gente não trouxe só uma temática, né? A gente trouxe testemunho. Sim. Através da sua foi só vida. Uma teoria, né? É porque assim, a gente sempre escuta, né? Palavras, elas convencem. Se a gente tivesse bolado uma palestra, né? Convenceria talvez alguém, mas o testemunho, o exemplo, ele arrasta multidões. Né? Então, gratidão pela sua vida, por você ter tirado um momento na sua agenda, você estar aqui conosco, né? Que Deus continue lhe honrando, lhe abençoando grandemente. E a você que está em casa, que não segue ainda no Instagram, o Davi, é só ir lá no Instagram, Davi Fidelis, né? Abençoe Davi Fidelis. E se você ainda está aqui, não segue as nossas redes sociais, vai lá e se inscreve, Reinocast Oficial. Que Deus possa abençoar você grandemente e que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Um abraço, tchau, gente. Foi ótimo.